Adivinha? Tô fazendo um arroz doce. Doce, gente. Só que eu vou fazer sem lactose. Ontem a gente fomos no show da Lauana Prado. Pensa num show maravilhoso. O carnaval aqui da minha cidade, gente, é maravilhoso. É o carnaval. É aquele. Só que vem muito sertanejo. Não é muito axé e tal. E vem muitos carros de som, assim, bem. Muito bom. Fomos no show ontem. Coloquei meu mega pra ir poder ir no carnaval. E foi minha família inteira. Eu, as meninas, o meu esposo, fomos. E foi muito legal. Foi muito gostoso. Dancei assim, ó, como se eu fosse um adolescente, dançando. Eu assisti a Lauana e mais metade do outro show. E deixa eu pôr um pouquinho de sal aqui pra não ficar. E foi muito bom. Deixa eu limpar aqui, gente. Ai, melhorou. E foi muito legal. Aí uma amiga da minha filha também foi. Ai, como é que ela me chama, gente? Ela foi uma amiga dela e chegou lá, ela encontrou com umas outras amigas. Foi muito legal. E a diferença é por isso que eu falo pra vocês de escolha, né, gente? Escolha. Tudo é escolha na vida. Você escolhe o que você quer viver, você escolhe o que você. Os momentos na sua vida é você que escolhe, você escolhe estar num relacionamento, você escolhe estar dentro de uma amizade, você escolhe tudo, aonde você quer morar, o carro que você quer dirigir, você escolhe o que você quer ganhar. Ah, não escolha, André, porque você não estuda, né, meu amor? Você não tá ali se dedicando, buscando se profissionalizar em alguma coisa, você não vai ganhar mesmo, né? Você não procura a estudar a fundo o que você realmente quer fazer. Então, é uma escolha também, né? E a minha escolha é viver bem, a minha escolha é estar bem, a minha escolha é ver minha família bem, ver minha família feliz, me ver sendo reconhecida. É muito gostoso você tá no meio das pessoas e você vê olhares de admiração, olhares de aceitação, olhares de reconhecimento, né? E a gente, na vida, nem sempre, às vezes a gente tá embaixo, é igual a roda da fortuna, né, gente? Às vezes você tá embaixo, às vezes você tá em cima. Quer viver uma torre na sua vida? Não faça nada para mudar. Quer fazer com que a sua roda da fortuna gire? Trabalhe positivamente, trabalhe naquilo que você quer. Busca, corra atrás. E ontem, mais uma vez, não foi assim, mais uma vez eu vi o quão evoluir é bom. E o quão eu evoluí nesses anos, 45 anos, né, gente? Eu já tive no modo. Eu já tive. Eu já vivi a torre, né? Do baralho
Eu já vivi a torre. E também já vivi do tarô. Já vivi a roda da fortuna, né? Às vezes eu tava em cima, às vezes eu tava embaixo, né? Destruída. Às vezes eu subia, ficava bem um tempo. Mas sempre é instável, né? Então, e vi muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas ao meu redor vivendo a torre, vivendo aquele caos, vivendo dores, vivendo misérias, não só financeira, como também espiritual, vivendo a pobreza espiritual, financeira. E ontem eu vi o quanto, mais uma vez, eu vi o quanto eu evoluí nesses anos. E é degraus, a gente vai subindo degraus, não adianta. Eu mudei do dia para a noite, né? Buscar conhecimento, buscar evolução, buscar espiritualidade, buscar Deus, Jesus, não interessa. E ontem eu vi o quanto eu evoluí e o quanto ainda tem gente que está vivendo a torre, tem outras que estão vivendo a roda da fortuna, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, é instabilidade. E eu quero viver o 9, né? Eu quero viver o 9 de paus, eu quero viver 9 de ouros, né? Eu quero viver na abundância, eu quero viver na plenitude da minha vida, né? E passar isso também para minhas filhas, para minha família. E é muito gostoso isso, porque ontem eu vi o quanto eu me orgulho de mim mesmo, por estar onde eu estou hoje, por ter buscado conhecimento, por não ter ficado lá sabe, naquele vitimismo, naquele mimimi, naquele eu não posso, eu não consigo, ao invés de ficar falando da vida dos outros, ao invés de ficar buscando desculpas para não buscar evolução, para não sair da minha zoninha de conforto, eu preferi ir lá e sair da minha zona de conforto e mudar, né, mudar minha energia, mudar quem eu era antes para a pessoa que eu estou me tornando hoje. E eu fiquei orgulhosa de mim, de saber que eu posso andar no meio das pessoas de cabeça erguida e só ver olhares de reconhecimento, olhares de admiração, de aceitação, o quão aonde ela está hoje, pessoas que me conhecem lá desde menina, pessoas que me viam magrela, só pele e osso, ontem eu fui buscar a amiguinha da minha filha, e eu falei assim, aí eu entrei numa estradinha que muitos anos eu não ia ali. Há uns dias atrás eu fui levar essa mesma amiguinha dela e fiquei prestando atenção naquela entradinha. E ontem eu falei pra minha filha assim, eu falei pra minha filha assim, aqui que a gente vinha para poder buscar carne para comer. A carne era ubre, para quem conhece ubre, bucho, tudo que eles não queriam, pé de boi, eles davam para essas mulheres, e uma dessas mulheres era minha mãe, e uma dessas crianças era eu, em meio a todas aquelas pessoas que ia buscar realmente coisas para comer, porque não tinha em casa. Aí eu fiquei lembrando desse tempo, né? Desde ontem eu tô com isso na cabeça. Falei, nossa, como a gente evoluiu, eu poderia estar lá naquele lugar ainda com 45 anos, vivendo aquela vida de 40, né?
40 anos atrás, 36, 37 anos atrás, poderia. Mas eu escolhi não. E desde o momento que eu saí daqui, dessa cidade, a cidade da minha família, e fui para a vida, fui viver, sair de perto dos meus para poder conhecer o mundo lá fora, eu decidi que eu queria viver isso. Decidi que eu queria viver fora dessa redoma familiar, dessa imposição que a família gera diante né, dos membros familiares, diante ao redor da gente, porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Só que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu fiz tudo que eu tinha de fazer e saí da onde eu estava né, vivo o que eu vivo hoje. Hoje eu estou aqui perto da família, estou vivendo na mesma cidade por enquanto, mas por causa da minha mãe, todo mundo sabe, eu postei vídeo aqui e tal. Mas não é isso que eu quero viver. Eu vivo aqui, mas essa não é a minha vida. Não é isso que eu escolho para mim. Eu escolhi estar aqui hoje, mas não é essa vida que eu escolho viver. Porque eu acho que pra gente viver bem, a gente tem que sair um pouco da imposição familiar pra gente poder ter uma vida melhor. Eu não tenho preguiça de enfrentar a vida. Eu não tenho preguiça de recomeçar, eu não tenho preguiça de evoluir, eu não tenho preguiça. E muitas das vezes as pessoas nos seguram, as pessoas viram âncora na nossa vida. As pessoas viram obsessor vivo na nossa vida, sabe? Obsediando a gente todo o tempo. Você não pode isso, você não pode aquilo, porque você é isso, porque você é aquilo. E eu escolhi estar aqui hoje, mas eu não escolho viver essa vida, né? Eu estou aqui por enquanto. E esse por enquanto é indeterminado, né? Não tem um prazo certo. Mas eu quero viver o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra. Eu não vim aqui para essa terra para ser destruída, para ser massacrada. Eu vim para comer, eu vim para viver e comer o melhor dessa terra. Eu vim para poder tomar posse do que é meu, do que foi prometido a mim. E nada mais justo que eu correr atrás disso, que eu querer buscar isso, que eu querer trazer isso para minha vida. Buscar o que é meu, ter o que é meu de direito, tomar posse dos meus sonhos, né? Tomar posse, realizá-lo, trazê-los para minha vida. E um dos sonhos que eu estou vivendo é ter uma vida familiar firmada. Eu tenho as minhas filhas, o meu marido, meus gatinhos, minha cachorra, né? Eu tenho essa estrutura familiar, né? E quando a gente tem uma estrutura familiar, a gente faz pensando nessa estrutura familiar. A gente faz pensando que todos estejam bem dentro desse planejamento, dessa família, né? E é isso, gente. Hoje é terça-feira, feriado, 17 de fevereiro, feriadão. Vou fazer
um arroz doce. Já fiz meu arroz aqui, vamos ver se esse leite vai dar. E vou... Porque desde ontem eu tô querendo comer arroz doce. Fazer um arroz docinho, sem lactose, né? E é isso, você poder comer o que quer, você poder comprar o que quer, você poder ter o que quer, sem reservas, sem medo. É isso que eu quero viver. Hoje eu tô fazendo um arroz docinho, amanhã eu quero, né, comer além disso e não ter medo e não ter reservas de fazer, porque tem gente que não tem o que comer hoje. Escolhas. Presta atenção nas escolhas de vocês. Presta atenção no que vocês querem para daqui 10 anos. Planejamento. Até 2 anos atrás eu achava que minha vida, será que muda? Só que muda. Eu agradeço pelaquela Andréia lá de trás ter tido muita fé em Deus. E agradeço pelaquela Andréia lá de 2018 ter pegado a oportunidade de mudar a vida através da fé, através da espiritualidade, através da sabe, querer buscar conhecimento, querer buscar me aprofundar, querer mudança, querer viver uma vida melhor. E de lá pra cá, tudo foi... A gente não tem dinheiro, gente, mas a gente tem uma estrutura familiar que nos deixa de pé, nos põe de pé. E a gente tem coragem e para poder ir lá buscar o que a gente realmente quer para a nossa vida. Então a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma riqueza maior, que é fé em Deus, que é estar sendo temente a Deus, sendo fiel ao nosso propósito, sendo fiel às nossas convicções, aos nossos sonhos, e buscar, né? Buscar e realizar. Porque não adianta sonhar e deixar ali no sonho. Tem que buscar e realizar, né? E é isso, gente. Feliz feriado para vocês. Que esse feriado seja um feriado maravilhoso, de reflexão, de paz, de tranquilidade. Dia 3/21. Bora lá!